A paz do Senhor. Hoje começamos mais um dia de aula do nosso curso Pescadores de Crianças. Vamos fazer uma oração e depois desta oração a nossa irmã Luciene vai começar a nossa segunda aula. Nós já apresentamos Luciene na nossa primeira aula, uma das nossas professoras, e ela vai estar falando sobre a leitura e memorização de versículos no ensino infantil, não é? De forma geral, de forma extensa. Os irmãos sabem que esse curso é voltado a professores e a pais também, a mães, a pais, enfim, a todos aqueles que querem evangelizar crianças, né? Nós temos irmãos que desejam também conhecer para ter mais uma ferramenta de evangelismo, embora não sejam pais ou professores do departamento infantil, que é uma bênção. Nós vamos fazer uma oração e logo na sequência a Lu estará nos ministrando esta maravilhosa aula. Aproveite o máximo, anote as suas dúvidas. Se você está participando do curso aqui em Lisboa, você pode também colocar as suas dúvidas, se restarem, no grupo do WhatsApp, não é, que nós estamos utilizando, e assim nós podemos interagir. Vamos estar em oração agora e, na sequência, a irmã Luciene já vai estar dando início à nossa aula. Pai que estás no céu, nós glorificamos a Cristo Jesus pela oportunidade de sermos os teus filhos. Queremos neste instante te pedir as tuas copiosas bênçãos sobre a vida de Luciene, que ela seja um canal de bênçãos, Senhor, para a vida daqueles que estão a fazer este curso, para os irmãos que estão no Facebook, na internet, no YouTube, nos acompanhando nesta oficina, neste curso. Queremos, Senhor, te pedir que a tua unção, a tua graça, Senhor, desça sobre a tua filha. Eu sei que tu amas as crianças e que é do teu interesse que nenhum dos pequeninos se perca. Então eu te peço, Senhor, que tu estejas agora usando a tua filha e abrindo também a mente de quem vai estar a participar, Senhor, desta aula, que seja de proveito para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pronto, Lu, já está com você e eu Olá, estou estudando. ok. Olá, paz do Senhor. Vamos dar início a esse tema que é tão convidativo, tão apaixonante, que é a leitura e memorização de versículos bíblicos. Vamos lá? Pode colocar o slide. Acho que é o próximo. Bom, próximo slide. Eu gostaria de trazer todos agora nesse momento a refletir sobre essas perguntas. Você já pensou em estudar e memorizar os versículos? Consegue citar versículos, livros memorizados? Será que é importante essa memorização para as crianças? Você está ajudando os meninos e meninas a guardarem a palavra de Deus no coração? Sabemos que memorizar é bem diferente de decorar. Memorizar, você guarda na mente, você coloca no coração aquilo que você compreende. Então, exige um maior esforço, exige uma maior dedicação. Então, eu convido a vocês a gente refletir um pouquinho na palavra de Deus com o versículo que é chave, base, que mostra a importância da leitura e a memorização de versículos. Em Salmos 119, 11, que diz:
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Onde é que a palavra está escondida? No coração. E que palavra é essa? Onde é que ela está? Está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, a gente sabe que ela é fonte de vida, ela é fonte de esperança, ela é o manual de sabedoria e ela é uma arma poderosa contra o pecado. Então, visualizem comigo o seguinte. O versículo diz que guardei a palavra. Tá dando para visualizar? Levanta um pouquinho, Lu, o visual. Isso. Guardei a palavra no coração. Deixa eu colocar ele aqui dentro. Ó, guardei. Para quê? Para não pecar. Então, quando vier em nossas vidas ódio, deixa eu mostrar novamente que caiu. Ódio, fofoca. Aí a gente, ó, vai lá no coração, na nossa mente e lembra que a palavra de Deus é recheada de amor, que o nosso Deus, ele nos ama e que ele ordena que a gente precisa amar a todas as pessoas. 1 João 4, 7 e 8 fala sobre isso. E quando a gente, ó, aparece em nossas vidas o desprezo, aí lá vai a gente lá no nosso coração e lembra que a palavra de Deus traz conforto em todos os momentos, em todas as situações. E quando de repente, ó, aparece a inveja, a gente lembra que a palavra de Deus fala de esperança. E se por acaso acontecer, ó, essa palavrinha aqui, maldições, aí a palavra de Deus, ó, tem palavras doces. Ou seja, a palavra de Deus, ela é completa em nossas vidas. Ela tem ensinamentos para todos os momentos. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus, ela capacita o nosso coração a obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus e conhece a sua palavra, a gente toma posse de todas as promessas que está descrita na Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos continuar. O próximo slide eu gostaria que, se fosse possível, soltasse o videozinho ou eu posso cantar aqui. Lu, você pode cantar? Posso sim cantar. Cantarei aqui. Um cântico muito lindo para a gente, ó, guardar sempre a palavra de Deus no coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Novamente, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Amém. A palavra de Deus, ela é uma bênção em nossas vidas. A palavra de Deus, pode passar o slide, ela traz a estabilidade que todos nós precisamos. A palavra de Deus,
faz com que as crianças vençam qualquer desafio neste mundo. Então, para isso, nós precisamos gastar tempo com a palavra, para levar esse sentimento às crianças. Então, vale aí todo o nosso esforço, nossa dedicação, nosso tempo dedicado a apresentarmos da melhor forma possível essas verdades às nossas crianças. Aí também cabe, a importância da colaboração dos pais nesta tarefa. Na Bíblia vamos ver muitos exemplos. Dentre eles temos o exemplo de Timóteo. Sua avó e sua mãe estavam ali o tempo todo ensinando a palavra a Timóteo. E aí a gente já sabe toda a história, o que aconteceu na vida de Timóteo. Então, é muito importante que os pais tenham esse olhar da leitura e memorização da palavra de Deus na vida das crianças. Bom, próximo slide. Aí tem um pensamento que diz: neste mundo de mudanças, precisamos de algo em que possamos agarrar, algo que seja seguro e firme, algo que nunca mude. O que poderia ser melhor que a palavra infalível de Deus? Esse texto nos convida a nos envolvermos completamente com esse momento. Principalmente quando o nosso foco, o nosso objetivo é colocar as crianças bem perto de Deus. Sabemos como está a sociedade hoje em dia. Então, para enfrentar qualquer situação, a Bíblia ela contém toda a verdade para tudo. Então, vamos nos envolver. E para isso é preciso que primeiro eu, Luciene, coloque isso em prática. É preciso que você coloque em prática. Comece a ler e a memorizar os versículos. Quantos você já tem memorizado? Utilize. Isso vai fazer muita diferença. O próximo. Vamos ver agora 2 textos que nos traz uma base para a importância da memorização dos versículos. Hebreus 4:12, que nos leva a ver que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, chegando à divisão da alma e a do espírito, ou seja, é a palavra que nos ajuda a vencer qualquer erro que aparecer em nossas vidas. Ela traz um preparo para a nossa vida e para a vida da criança também. E o Salmo 119, de 9 a 11, a gente vai perceber que ela nos ajuda a não pecar. Mas, que importância tem isso? O que é pecado? No vídeo que a professora Midian mostrou, ela retrata bem o que é o pecado. É tudo aquilo que a gente vê, escuta, fala, faz e pensa que não agrada a Deus. Como a gente visualizou no coração, ter ódio de alguém é pecado. E por aí vai. Então, aí estão 2 versículos base para a importância desse momento, tanto em casa como na classe, na igreja. Um outro versículo
que eu gostaria de passar para vocês e queria que vocês pensassem nele. Quem vai pensar e responder essa pergunta são vocês. É em Deuteronômio, tá no próximo slide. Deuteronômio 6:6. Existe um mandamento, mas como executá-lo? Vocês vão responder. E aqui a gente colocou algumas utilidades. Vencer a tentação, a gente pode citar alguns exemplos. Jesus. Perseverar na provação. A gente pode encontrar aí Daniel, os amigos de Daniel. Tomar decisões. José. Traz meios necessários para evangelizar e aconselhar. Paulo. Mas respondam a esta pergunta, ok? Pode passar. Próximo slide vai falar de algumas características dos versículos bíblicos. E aí a gente percebe a riqueza da nossa Bíblia, a riqueza da palavra de Deus. Porque, ela tem versículos para evangelismo, versículos, promessas, testemunho, exortação e mandamentos. E aí, quando a gente vê aí exortação, o versículo de 2 Pedro 3:18, eu queria que vocês visualizassem aqui, que já serve de uma maneira que você pode estar trabalhando com as crianças em casa ou na igreja. Você montar sempre começando da referência, 2 Pedro 3:18, e indo para o texto. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha aí, uma forma que você pode já estar fazendo com suas crianças. Aqui, você pode imprimir, colocar papel crepom atrás de cada figura e fazer com uma flanela o seu painel. E quando você for trabalhar, você pode ter outras folhinhas sem nada escrito e ir, cobrindo. Vamos tentar dizer, e aí vai cobrindo onde você quer ou vai tirando a palavra que você quiser tirar. Ok? Então, é importante também, voltando ao slide, o próximo slide, percebermos os fatores que são apropriados à importância da memorização do versículo. Quando for escolher um versículo, se for para dar uma lição bíblica, você precisa perceber que aquele versículo ali deve estar relacionado à lição bíblica. Por quê? Porque quando você estiver explanando o ensino da lição, a criança ela vai fazer a ligação, a ponte do ensino que foi revelado através do versículo bíblico para a lição bíblica. Ou seja, as verdades vão se encontrar, as verdades espirituais do versículo vão se encontrar. E a criança ali vai poder fazer a ligação. Então, é importante que o versículo esteja relacionado ao ensino da lição.
Um outro ponto é que o versículo precisa estar compreensível, de acordo com a faixa etária. Então, o que é que eu vou fazer nesse momento? No mesmo slide. Isso. O que é que eu vou fazer nesse momento? Se eu pego uma tradução que a palavra ali está de difícil compreensão, eu pego uma outra tradução bíblica para poder a minha criança ficar mais fácil para ela entender o que é que está dizendo aquele versículo. Se o texto também for muito grande, você pode reduzir ele, pegar ali só o texto-chave para a sua aplicação do ensino. Um outro ponto é exatamente de acordo com a maturidade da criança. Ou seja, dependendo da maturidade espiritual da criança, você vai também fazer a escolha do versículo. E o que é importante também aí é você pegar as palavras que elas não entendem e fazer um painelzinho, um visual, explicando o significado dessas palavras para poder sua criança aprender aquele ensino com palavras e conceito dentro do entendimento da criança, ok? O próximo slide diz assim: preparando o ensino bíblico, o ensino dos versículos bíblico. Bom, como a gente já viu, a palavra de Deus ela é poder. A palavra de Deus nos leva a pensar da seguinte forma. Eu até peguei aqui um material para a gente poder mostrar a vocês. Vamos pensar da seguinte forma. Os versículos são como que fossem uma construção na vida da criança. Pense em tijolos que você vai colocando e vai construindo. O que é que vai acontecer nessa construção? Os versículos serão como que estivesse esculpindo, como se estivesse colocando ali o cimento para ficar segura aquela construção. E aí, o que vai ocasionar na vida de criança é que elas vão ter uma proteção contra o pecado. E essa construção será como que fosse um escudo. E esse escudo é o escudo da fé. E quando a fé ela é viva na vida da criança, nada abala, nem a estrutura física, nem a emocional, nem a espiritual e nem a material. Porque essa estrutura está firmada em Cristo Jesus. Daí a gente vê como é importante a utilização da leitura e memorização dos versículos bíblicos. Próximo slide. Ele vai nos mostrar alguns caminhos que a gente precisa traçar para alcançar o objetivo de trazer as nossas crianças a serem apaixonadas por esse momento de leitura e memorização. Primeiro ponto é que a gente precisa elaborar uma introdução. Vocês perceberam que eu li o versículo na Bíblia, em seguida eu peguei o coração e fiz uma breve apresentação. A introdução, ela serve exatamente para você captar o olhar da criança, a atenção da criança. Então, você pode pegar aí um objeto,
você pode pegar um recurso, você pode pegar um material que capte o olhar da criança, a atenção da criança, para você então começar a trazer ela para o aprendizado da leitura e memorização do versículo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é iniciar e terminar com a referência bíblica. Lembre-se, você vai dar todo o endereço onde está escrito aquele versículo. O livro, a gente lê os Salmos, o capítulo 119 e o versículo 111. Então, isso você vai fazer no início do versículo e quando terminar o versículo, você fala novamente a referência do versículo. Primeiro, leia diretamente na Bíblia. Depois que você lê, então você vai apresentar o seu visual. E agora, depois que você apresentou o visual, você vai ensinar como palavra de Deus. Nesse ensino está contido a aplicação. Pode passar. Bom, então, no momento da aplicação, é interessante você trazer a criança para perceber a importância delas identificarem o ensino à sua vida. Então, quando você for fazer isso, se for em casa, chame seu filho com carinho. Eu garanto a você, eles vão perceber que você separou um tempo para esse momento com eles. Eles vão perceber a importância que você está dando a ele de colocar em seus corações a memorização do versículo bíblico. Então, mostre para ele com todo amor, com todo carinho. Pegue sua Bíblia. Se ele não sabe ler ainda, leia juntinho dele. Coloque até o dedinho, se for possível, para que ele possa acompanhar junto com você a leitura desse versículo. É tão importante. A criança vai sentir que está juntinho com você, que está ali aprendendo com você. Isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. E aí, você vai estar agora aplicando as verdades. Então, você que conhece a sua criança, você que conhece o seu filho, você sabe exatamente, depois que a gente ora, porque o primeiro ponto para tudo, orou, o Senhor Jesus colocou o versículo no teu coração. Ele deu já as estratégias de como você vai fazer. Já disse até onde você pode aplicar. Fica tudo mais fácil. A criança já está perto de você. Então, você já conhece toda a necessidade dela e vai aplicar as verdades espirituais contidas no versículo na vida diária dela, no dia a dia dela. E com certeza, os resultados serão grandiosíssimos, porque a palavra de Deus, como já foi dita, ela é poder, ela é fonte de vida, ela transforma. Então, vamos lá, vamos nos apaixonar por esse momento e fazermos isso com amor aos nossos pequenos. Então, ela precisa ser aplicada, a criança salva, porque aí a gente vai ver o dia a dia dela, como também a crianças não salva. Se você está numa sala onde tem uma criança que é visitante, que está ali pela primeira vez,
Insira ela nesse momento aí e nos demais, porque ela precisa saber que você está dando para ela um alimento saudável. Ela precisa saber que você está ali preocupada com a vida dela também. Ela precisa saber e reconhecer que a vida dela que ela tem naquele momento precisa sofrer uma transformação. Ela precisa reconhecer a sua condição de pecadora e saber que precisa receber ao Senhor Jesus como seu Salvador para poder ter uma vida diferente, uma vida transformada. Ok? Próximo slide. Um outro ponto que é muito importante, a gente vai encontrar no próximo slide, que é a repetição. A repetição, que diz exatamente assim: usar diferentes métodos para repetir o versículo. E aí eu quero mostrar para vocês, a repetição é fundamental no quesito aprendizado. Eu quero mostrar para vocês essa caixinha aqui, ó, que eu fiz, tão bonitinha, não tá? Olha, tá dando para ler? Neurônios em ação. Você já apresentou seu versículo com a introdução, com as verdades espirituais, com a aplicação na vida da criança salva e a não salva. E agora você pode utilizar esse método aqui. Como é que vai acontecer? Você vai pedir para a criança tirar dentro uma plaquinha que tem o que ela vai fazer. Olha aqui, ó. Diz assim: peça que alguém atrás de você recite os versículos. E aí é uma maneira deles estarem repetindo. E com certeza a memorização vai ficar mais fácil para eles. Você já explicou, inclusive, algumas palavras que eles não conheciam. Então, fica tranquilo. Pode ser plaquinhas com alguma tarefa, alguma atividade que eles farão. Pode ser umas fichinhas com cores. Ah, vai repetir agora quem está com a blusa azul ou roupa azul, quem está com verde. E assim você vai diversificando as suas estratégias para a questão da repetição do versículo, ok? Vamos ao próximo slide. Outros exemplos, cartazes. Vocês viram que a gente colocou aqui esse quebra-cabeça. Aí você vai, ó, colocar também tiras com palavras, símbolos. E aí, símbolos é muito bacana, principalmente em casa, que você, de repente, está na cozinha lá, fazendo sua alimentação, preparando aquele prato, e você pode aproveitar ali um legume, uma verdura, qualquer objeto, e com certeza a criança vai memorizar com facilidade, com tranquilidade. Você pode levar ela para pertinho lá de você. Me ajuda aqui a fazer esse prato que vai ficar delicioso, e ali aproveita esse momento. Então, você pode até fazer tipo umas carinhas e mostrar para ela: essa criança, ela está feliz? Esse rostinho aqui está feliz ou triste? Feliz. Ah, a Bíblia fala sobre a felicidade. E aí já pega a Bíblia e começa a trabalhar com a criança. De repente tem uma estrela. Você pega e fala sobre, olha, uma estrela. O que a Bíblia fala sobre a estrela? Ah, o Senhor Jesus, ele criou. E já vai lá na Bíblia e trabalha um outro versículo. Ou seja,
existem várias estratégias para você trabalhar com a criança a memorização do versículo. Bom, um outro ponto é a revisão, no próximo slide, é a revisão eficaz. E aí, ela precisa ser frequente, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ter a participação do aluno. Então, você pode fazer aí também uma escalada bíblica para a revisão. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês esse globo. Você pode chegar e perguntar para a criança, seu filho, para seus alunos, o que esse globo lembra você? A mim, ele me leva a pensar que no mundo existem muitas pessoas. Você consegue pensar isso também? Quando eu lembro de muitas pessoas, eu lembro também de um versículo bíblico que está na Bíblia Sagrada, em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, que diz assim, ó: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você viu o que é que o versículo diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, logo esse globo que me fez pensar em todas as pessoas, em muita gente que mora ao redor do mundo, ele me fez lembrar dessa ordem de Jesus, de ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha só. Sabiam que esse versículo é uma ordem que Jesus nos deu? Mas isso só é possível quando a gente se dedica a conhecer muito Ele. E a Bíblia, ela mostra exatamente tudo sobre o nosso Deus, tudo que Ele quer para a nossa vida. E aí, quando a gente memoriza os versículos bíblicos, a gente consegue falar do amor de Deus para todas as pessoas. Porque dos versículos que fala sobre o amor de Deus para com todas as pessoas é João 3:16. Você conhece esse versículo? João 3:16, que diz o seguinte, ó: Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho, o Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir esse versículo, mas vamos repetir de uma forma diferente. Vamos repetir ele cantando, tá bom? Vamos lá? João 3:16, assim, ó. João 3. Eu vou cantar a primeira vez e vocês repetem na segunda vez, tá bom? Assim, ó. João 3. Aí vocês repetem. João 3:16. 16. João 3. João 3:16. 16. Porque Deus tanto amou o mundo
Tanto amou o mundo que deu seu filho, unigênito, unigênito, para que, todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, João 3, João 3, 16, 16, João 3, João 3, 16, 16. As crianças amam cantar. Então, aproveite esse momento delas e bote elas para cantar. Existem vários versículos que podem ser cantados. Ou então você pode pedir para, naquele momento, colocarem uma música no versículo e cantarem. É um desafio para elas. E aí, passando para o próximo slide, chegamos assim à nossa conclusão, que diz assim: conhecer a Deus e sua palavra é o bem mais precioso. Destacar pontos importantes, como quem escreveu aquele livro, quem foi inspirado por Deus, o significado das palavras, são primordiais para o bom preparo da leitura e memorização dos versículos. A Bíblia, ela apresenta uma riqueza de versículos essenciais para o crescimento da criança. Então, vamos utilizar. As crianças não podem ficar confusas com as palavras. O fundamental é desenvolver alicerces para florescerem no futuro. Então, eu quero que vocês pensem junto comigo o seguinte: como educadores cristãos, precisamos manejar bem, em primeiro lugar, a palavra da verdade. E isso não vem de outra forma, senão através da oração, da leitura bíblica e da dependência do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos guiar a termos estratégias para alcançarmos as crianças e deixar as crianças apaixonadas pela leitura e a memorização do versículo. Você e eu somos instrumentos que Deus está, neste momento, utilizando para levar a criança, levar o seu coração a estar perto de Deus, desde o alvorecer do dia até a hora em que elas forem dormir. Com certeza, você terá uma criança diferente, um filho diferente. E aí eu lembrei de em uma certa ocasião, eu vou ler aqui, que eu escrevi, porque tocou muito em meu coração. A irmã Ana, ela colocou para a gente o seguinte: a coisa mais linda que eu ouvi no ensino da palavra de Deus foi: quero que leia a Bíblia, porque se eu me desviar da verdade, você saberá prosseguir e apontar o meu erro. E ela declarou: a frase surtiu em mim um efeito de amor à palavra. Portanto, queridos e queridas, que esse amor pela palavra esteja bem presente em nossas vidas, de forma que passemos adiante
e vidas sejam contagiadas por esse amor. E aí eu quero terminar com esse versículo que eu coloquei aí no slide. Vou tirar esse aqui e vou colocar esse. Olha só. Tudo. Gente. Aqui, ó. Tudo o que fizermos, façamos opa, tinha colocado, façamos de todo o coração, um quebra-cabeçazinha, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Talvez esteja longe, não dê para visualizar. Mas o versículo diz que todas as coisas, todas as coisas, todas as vossas coisas sejam feitas por amor. Porque, como vimos, o amor de Deus, ele é capaz de alcançar todas as vidas. E se esse amor está em nós, tudo o que formos fazer deve ser feito com amor. E aí, eu trouxe para vocês também esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui, que eu achei muito interessante, porque além dele ser bem colorido, ele traz de uma forma bem dinâmica as estratégias para você estar aplicando a memorização do versículo. E aí ele traz narrações, traz personagens, e é muito interessante. Um outro, esse aqui quando eu comprei, eu lembrei de Benjamin, porque eu lembro que a irmã Ana sempre disse que ele gostava muito de fatos científicos, de descobertas. E então, esse livro, ele traz exatamente esse momento de descobertas através da ciência. Então, ele é maravilhoso. E ele está desde Gênesis a Apocalipse. Um outro livro interessante é esse aqui, Primeiros Passos. E dentro desse livro, que é o tema aí que a irmã Ana escolheu para vocês, que é Pescadores de Crianças, eu separei aqui um texto que diz o seguinte: a instrução segura na Escritura Sagrada, quando vivificada por uma fé viva, cria um caráter sólido. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe a levar as nossas crianças à leitura e memorização de versículos. Amém. Amém, Lu, uma bênção, né? Essa aula maravilhosa. Eu não sei se você gostaria de explicar a atividade também. A atividade que será feita, eu coloquei um exemplo, e aí, em cima desse exemplo, tem uma atividade que será feita, realizada por vocês. E aí, quando estiver prontinha, vocês vão colocar no grupo. E se fizerem algum recurso, tirem a foto e coloquem. E é bom também vocês
Se puderem gravar um vídeo curto da introdução para a gente ter ideia de como você faria, aí seria muito interessante, porque aí vai ajudar outras pessoas a serem motivados a fazerem o seu também. Eu vou até colocar um videozinho com a introdução que eu fiz dentro desse exemplo que está aí com vocês, tá bom? Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Luciene. Eu tenho muito apreço, né, por Luciene. Eu a conheci de fato no seminário, né, quando ela estudava, quando eu era aluna, e depois tive a bênção de tê-la como dirigente do Círculo de Oração Infantil dos meus filhos, né, ali na Encruzilhada. Eu posso dizer que ela tem um coração que ama crianças, né? Então, até na época em que nós chegamos na Encruzilhada, a Luciane dirigia a União de Adolescentes, mas nunca deixou de estar envolvida com as crianças, né? E está até hoje ali, servindo ao Senhor com o ciclo de oração infantil. E uma coisa linda que eu via naquelas crianças é que elas realmente eram instruídas, né? O círculo de oração era assim muito colorido, muito lindo. Às vezes recursos muito simples, né? De sucata, de reciclagem, mas era tudo muito colorido, mas não era um entretenimento, era a palavra de Deus, né? Não era simplesmente pular, cantar, não, né? As crianças oravam, né, de joelhos, entendiam por que oravam, estavam sempre ali. Até as mães eu achava muito bonito, porque sempre tinha um grupo grande de mães ali, né, acompanhando aquele círculo de oração, e eu sei que o nosso aqui não é diferente também. Que Deus abençoe, Lu, Amém. que Ele possa lhe recompensar por tirar do seu tempo, né, para estar com as irmãs. Eu creio que alguma dúvida será tirada no grupo, e que Deus abençoe as nossas irmãs e irmãos que estão nesse curso, e abençoe também a Luciene e recompense por esta maravilhosa aula. Amém? Amém. Deus abençoe.